Você acha que conhece os limites do planeta, mas existe um lugar tão profundo e escuro que engole luz, som e esperança, e o que foi encontrado lá desafia qualquer explicação humana. A Fossa das Marianas não é apenas um abismo submarino, mas o ponto mais profundo conhecido da Terra, onde a pressão é tão extrema que esmagaria um submarino comum como se fosse lata. Em 1960, 2 homens ousaram descer até quase 11.000 metros de profundidade, entrando em um mundo onde nenhum ser humano havia pisado, e onde qualquer falha significaria morte instantânea. Durante horas, eles afundaram em completa escuridão, ouvindo apenas estalos metálicos causados pela pressão esmagadora, enquanto a superfície desaparecia e o silêncio absoluto começava a dominar suas mentes. Então, quando finalmente tocaram o fundo da fossa, algo inesperado surgiu na luz do farol, uma forma que não deveria existir naquele ambiente inóspito e aparentemente sem vida. A Fossa das Marianas está localizada no Oceano Pacífico Ocidental, próxima à ilha de Guam, e atinge profundidades superiores ao Monte Everest invertido dentro do mar. A pressão ali ultrapassa 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, criando um ambiente onde até aço reforçado precisa ser projetado com precisão absurda para resistir. Durante décadas, cientistas acreditaram que a vida seria impossível naquele ponto, pois a ausência de luz solar impediria qualquer forma tradicional de sobrevivência biológica. Mas expedições posteriores começaram a registrar movimentos estranhos no fundo marinho, sugerindo que a vida encontrava caminhos inesperados, mesmo nas condições mais hostis imagináveis. Peixes translúcidos, crustáceos gigantes e organismos bioluminescentes passaram a ser documentados, revelando um ecossistema adaptado à pressão extrema e à escuridão eterna. Mesmo assim, um registro específico feito por sensores automáticos indicou algo grande demais para ser apenas um peixe comum, desencadeando debates intensos na comunidade científica internacional. O objeto detectado parecia se mover de forma controlada, não como um animal simples, mas como algo que explorava o terreno abissal com intenção deliberada. Quando uma nova expedição foi organizada para investigar o sinal, todos sabiam que estavam prestes a registrar algo que poderia redefinir nossa compreensão dos limites da vida. O submersível desceu novamente rumo à escuridão absoluta, enquanto câmeras de alta definição transmitiam imagens em tempo real para cientistas ansiosos na superfície. A milhares de metros abaixo, o feixe de luz capturou uma estrutura parcialmente enterrada no sedimento, com linhas retas demais para serem obra da natureza. Não era rocha, não era coral, mas algo que lembrava fragmentos artificiais, como se restos de tecnologia antiga estivessem repousando no ponto mais profundo do planeta. Enquanto coletavam amostras, sensores registraram uma vibração sutil no entorno, sugerindo que a estrutura não estava completamente inerte como inicialmente parecia. Subitamente, a sombra gigantesca voltou a cruzar o campo de visão, desta vez mais próxima, revelando contornos orgânicos misturados a formas inexplicavelmente geométricas. O silêncio na sala de controle na superfície tornou-se absoluto quando as imagens começaram a falhar intermitentemente, como se algo interferisse no sinal transmitido. A conexão foi reestabelecida por alguns segundos, tempo suficiente para revelar a estrutura reagindo ao movimento da criatura, como se existisse uma interação silenciosa entre ambas. Os pesquisadores perceberam que poderiam estar observando um ecossistema desconhecido, onde vida e material inorgânico coexistiam de forma integrada e ainda incompreensível. Análises preliminares das amostras indicaram compostos químicos raros, alguns semelhantes a ligas industriais, outros compatíveis com processos biológicos extremos. A hipótese mais ousada sugeria que a vida na fossa poderia estar utilizando metais como parte ativa de sua própria estrutura fisiológica. Se confirmado, isso ampliaria drasticamente as possibilidades de vida em outros planetas, especialmente em ambientes hostis semelhantes aos encontrados nas luas geladas do Sistema Solar. Entretanto, a estrutura encontrada continuava sendo o maior enigma, pois nenhuma explicação natural convincente justificava sua geometria quase perfeita. Alguns especularam sobre destroços de tecnologia humana perdida, enquanto outros consideraram a possibilidade de processos geológicos ainda desconhecidos. Mas nenhuma teoria explicava a aparente interação entre a criatura colossal e a estrutura metálica observada no fundo abissal.
Novas missões foram planejadas, porém as condições climáticas e falhas técnicas atrasaram repetidamente qualquer tentativa de retorno imediato ao local. Enquanto isso, dados coletados continuavam sendo analisados, revelando padrões energéticos incomuns registrados no momento exato da aproximação da criatura. Esses padrões sugeriam emissão de energia sutil, como se algo estivesse sendo ativado ou comunicado nas profundezas. Se aquilo fosse natural, estaríamos diante de uma biologia completamente diferente de tudo que conhecemos na superfície terrestre. Se fosse artificial, implicaria a presença de algo construído ou deixado ali muito antes de qualquer registro humano. Ambas as possibilidades são igualmente perturbadoras, pois alteram profundamente nossa percepção sobre o que realmente habita o planeta. A verdade é que exploramos menos do fundo do oceano do que da superfície da Lua, mantendo segredos intactos nas regiões mais inacessíveis. Talvez a Fossa das Marianas seja apenas o início de uma descoberta maior que ainda não estamos prontos para compreender totalmente. A cada nova expedição, os limites da ciência são testados, enquanto perguntas antigas retornam com intensidade renovada. O que realmente foi encontrado lá embaixo pode nunca ser totalmente revelado ao público. Mas os registros existem, arquivados em relatórios técnicos que poucos tiveram acesso completo. Imagens fragmentadas continuam circulando entre especialistas, alimentando hipóteses que desafiam consensos científicos estabelecidos. Cada nova análise amplia o mistério em vez de reduzi-lo, como se a própria fossa resistisse a ser completamente compreendida. Talvez o verdadeiro impacto dessa descoberta não esteja no que vimos, mas no que ainda permanece oculto na escuridão. Porque se existe algo capaz de sobreviver ali, nossas definições de vida precisam ser completamente reescritas. E se estruturas artificiais realmente repousam naquele abismo, então nossa história pode ser mais antiga do que imaginamos. A Fossa das Marianas continua silenciosa, guardando respostas que talvez nunca sejam totalmente reveladas. Explorar aquele lugar é confrontar nossos próprios limites e reconhecer o quanto ainda desconhecemos sobre o planeta que habitamos. No fundo mais profundo da Terra, talvez exista não apenas vida, mas pistas sobre nosso próprio futuro. Porque toda vez que olhamos para o abismo também parece nos observar de volta. E enquanto a ciência continua descendo cada vez mais fundo, a pergunta permanece ecoando nas profundezas silenciosas. O que realmente foi encontrado na Fossa das Marianas?